Fala galera, eu sou o Luciano, professor de Biologia aqui da Oficina do Estudante, e hoje eu vou passar uma dica para vocês sobre primeira lei de Mendel. Essa é uma aula básica para você entender o resto da genética. Bom, vamos entender aqui o que foi essa primeira lei de Mendel, qual foi o trabalho que o Mendel realizou. Mendel era um monge agostiniano que viveu aí no século XIX e ele realizou um trabalho com ervilhas de cheiro. Essas ervilhas, elas possuíam algumas características, 7 das quais o Mendel analisou. Nessas características que o Mendel analisou, eu vou pegar aqui uma delas, que é a cor da semente, cor por dentro da semente, que pode ser amarela ou verde. Então perceba, a cor da semente é a característica que eu estou analisando e ela é bem contrastante, ou é amarela ou é verde. Mendel começou o experimento dele dessa forma, ele pegou uma ervilha de cor amarela e ele deixou essa ervilha se autofecundar. O que significa uma ervilha se autofecundar? Ela cruzar com ela mesma. E ele notou que desse cruzamento só nasciam ervilhas amarelas. Ele tornou a fazer esse autocruzamento, essa autofecundação e viu que ela só dava ervilhas de cor amarela. Então ele pensou, poxa, essa ervilha de coloração amarela, ela só tem fatores para a cor amarela. Esses fatores para a cor amarela, hoje a gente sabe que são os genes para coloração amarela. O mesmo ele fez com a ervilha verde. Ele deixou ela se autofecundar, só dava ervilhas verdes. Autofecundou novamente, ervilhas verdes. Então ele notou que essa ervilha aqui era uma ervilha verde pura, só tinha genes, fatores, segundo Mendel, para a cor verde. Ele chamou essa ervilha amarela aqui de pura e o mesmo utilizou para a ervilha verde, que é pura. Essa primeira geração ele chamou de geração parental. Estou representando aqui essa geração com um P. Essa geração parental, ele fez o cruzamento, a amarela pura com a verde pura. O resultado dessa primeira geração, dessa geração parental, foi uma F1. F1 significa a primeira geração filial. O resultado desse primeiro cruzamento? Perfeito. Nesse cruzamento, o Mendel notou que todas as ervilhas resultantes aqui eram amarelas. Então aqui já tem a primeira conclusão do Mendel. Entre a cor amarela e a amarela é a dominante e a verde é a recessiva. Tá? Essas ervilhas aqui amarelas, ele deixou que elas se autofecundassem. Então, autofecundação, ele permitiu que o pólen caísse no estigma da própria flor, tendo uma autofecundação. E o resultado dessa autofecundação da F1 foi uma F2, uma outra geração aqui, na qual havia 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Mendel achou isso interessante, ele falou, nossa, mas a cor verde, ela não estava presente aqui na F1 e de certa forma ela ressurgiu aqui na F2. Um outro ponto interessante aqui para a gente notar é o seguinte, o Mendel, ele contou as ervilhas e ele notou essa proporção aqui de 3 para 1, que é uma proporção que ele notou que ela se repetia quando ele analisou os outros caracteres da ervilha. Ele cruzou, por exemplo, ervilhas com flor púrpura e ervilhas com flor branca. E ele notou novamente essa proporção de 3 para 1. Sempre 3 dominantes para 1 recessivo. Dos 7 caracteres que ele analisou, sempre essa proporção de 3 para 1 estava presente. E ele pensou, ele falou, de certa forma, o fator aqui que determina a cor verde, ele estava presente nessa F1, mas ele não se manifestou. O que o Mendel fez em seguida foi o seguinte, ele pegou essas ervilhas aqui da F2 e deixou que elas se autofecundassem. Ou seja, pegou as ervilhas amarelas, deixou que elas cruzassem com elas mesmas. A verde, a mesma coisa, deixou que elas cruzassem verde com verde, tivesse uma autofecundação.
Então, olha só, o nosso resultado aqui até agora é o seguinte, eu tenho 3 das 4 ervilhas amarelas, que são as dominantes, e apenas uma das 4 ervilhas que são verdes, que é o caráter recessivo em questão. Dessas ervilhas amarelas, quando ele fez a autofecundação, ele notou que apenas 1/4 dessas ervilhas amarelas eram realmente amarelas puras. Como assim? Cruzou amarela com amarela e sempre dava amarela. Cruzava, amarela. Então ele falou, dessas ervilhas amarelas aqui, 1/4, né, do total aqui são amarelas puras. Enquanto dessas ervilhas amarelas, 2/4 do total eram amarelas impuras. Ou seja, a gente sabe que esse impuro aí significa heterozigoto ou híbrido. E eu já vou mostrar o que isso significa. 1/4 das ervilhas verdes, né, que é o total, ele deixou autofecundar e sempre elas davam ervilhas verdes. Então ele notou que o caractere recessivo é, nesse caso aqui, homozigoto, ele chamou de puro. Olhando para esses resultados, o Mendel chegou a essas conclusões aqui. Primeiro, né, eu não coloquei aqui, mas o Mendel pensou, deve ter alguma partícula hereditária que é responsável por transmitir essas características de uma geração a outra. Essas partículas hereditárias ou fatores é o que nós chamamos de genes. Os genes são transmitidos de uma geração a outra, de fato. Outra conclusão que o Mendel tirou foi, cada caráter ele vai ser determinado por um par de genes. Um par de fatores, no caso, foi o termo que ele utilizou. E na formação dos gametas, ou cada gameta, ele vai possuir apenas um desses fatores. Não vai ter os dois, vai ter apenas um de cada par. Em cima dessas conclusões aqui, eu vou representar os genótipos dos indivíduos para a gente entender como Mendel pensou. Mendel pensou o seguinte: eu tenho dois tipos de cores. Então, o caráter que a gente está analisando aqui é a cor da ervilha, sendo que eu tenho a cor dominante, a amarela, e a recessiva, que é a verde. Como cada caráter aí, ele é determinado por um par de fatores, um par de genes, vamos representar esses genes com uma letra. A letra que eu vou utilizar aqui é a letra V, porque o caractere, a cor verde aqui no caso é recessivo, então vou utilizar a letra V. Como a cor verde é recessiva, eu vou usar letra V minúsculo, tá, para representar a cor verde, e o V maiúsculo para representar a cor dominante. Por que você colocou 2, né? Por que você colocou 2 letras, 2 genes? Porque o Mendel já tinha concluído isso. Cada caráter é determinado por um par de genes, um par de fatores. Outra coisa que o Mendel concluiu, cada gameta ele vai possuir apenas um desses fatores. Então, olha só, no gameta que essa planta amarela, Vzão, Vzão, vai enviar, vai conter o alelo Vzão. O gameta que essa planta verde vai enviar é um gameta que tem o alelo Vzinho. Quando esses dois gametas se unem, há a formação de um indivíduo que é Vzão, Vzinho. Opa! Essa ervilha aqui da F1, ela tem o alelo dominante e o alelo recessivo. Poxa, por que ela é amarela? Por que ela não é amarela e verde? Porque eu estou trabalhando com um caso aqui de dominância completa. Em outras palavras, tem o alelo dominante? É ele que vai se manifestar. O recessivo está ali. O recessivo não manda em nada, é o dominante que manda. E ele determina a coloração amarela. Notem, as ervilhas da F1 são amarelas, assim como aqui da geração P. Elas têm o mesmo fenótipo, amarelo é amarelo, mas os genótipos são distintos. Essa ervilha aqui da geração parental, ela é amarela dominante, né? É homozigoto dominante, Vzão, Vzão. E aqui, heterozigota, Vzão, Vzinho. Quando ele realizou essa autofecundação, cruzou ela com ela mesma. Em outras palavras, foi isso aqui que ele realizou. Vzão, Vzinho, cruzando com Vzão, Vzinho. Só que tem duas formas de resolver. Vou colocar aqui a forma clássica. Vzão, Vzinho cruzado com Vzão, Vzinho, os gametas que esse indivíduo produz são Vzão e o Vzinho.
gametas que esse outro indivíduo produz. Ah, que é ele mesmo, né? Vzão, Vzinho. E aí, ao realizar o encontro dos gametas, eu vou notar que eu vou ter indivíduos Vzão, Vzão, quando esse gameta encontra esse, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, sempre o dominante na frente, né? E Vzinho, Vzinho. Nesse caso aqui, dos 4 indivíduos formados, só apenas um deles é que é verde. É o único que tem alelos recessivos. Notem, do total de 4 indivíduos. 1/4 dos indivíduos é o que representa o de coloração verde, fenótipo verde, e 3/4 de coloração amarela. Lembra que o Mendel ficou inculcado com essa proporção aqui de 3:1 e ele resolveu fazer a autofecundação das ervilhas amarelas e das ervilhas verdes? Em cima desse raciocínio aqui é que ele conseguiu perceber que embutido nessa proporção de 3:1 havia uma proporção de 1:2:1. Como assim 1:2:1? Desses amarelos aqui, apenas um deles é que era amarelo homozigoto dominante, Vzão, Vzão. 2 dos 4 indivíduos eram amarelos heterozigotos, Vzão, Vzinho. E apenas um dos 4 era homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. 1:2:1, tá? 1:2:1. Desses 4 indivíduos, 1/4 é homozigoto dominante, 2/4 heterozigotos e apenas 1/4 homozigoto recessivo. Note, 3:1 é a proporção fenotípica, enquanto 1:2:1 é a proporção genotípica, dos genótipos. Tá certo? Essa foi a minha dica para vocês. Até a próxima.